Olá, povo lindo, boa noite, sejam bem-vindos. Enquanto o povo aí vai chegando, eu vou colocando aqui o título da live. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu colocar aqui problemas. Vou botar aqui como se livrar deles. Eu tenho dificuldade de escrever durante a live. Se livrar deles. Aí. Gente, eu nunca consigo. Como pode melhorar que eu nunca consigo salvar e fixar? E aí, garotas, boa noite, boa noite. Gente, isso é filtro? Isso é o filtro do Instagram. Eu passei uma base pra ficar mais bonita. Fiz chimarrão, olha aí, ó. Vocês aproveitam aí, faz os convites dos pessoais. Tá, e me manda o convite aí. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui pra você. Oi, Rê, seja bem-vinda. Renata tá de parabéns, tá de aniversário hoje. Seja bem-vinda. Eu tô esperando a minha companheira de estrada. Deixa eu fazer aqui pra... Aí, agora sim. Pessoal que vai chegando, boa Hello! noite. Oi, Thay. Oiê, tudo bom? O bacana vai ser acompanhar nas lives os nossos vestuários que estão cada vez mais peludos e cada vez maiores. Cada vez mais. E eu tô no Rio Grande do Sul, amor. Então aqui o frio não é de Deus. Onde é que você tá? Estou em Planalto City. Uau, seja bem-vinda ao Sul. Pegue o Chima. Deus é mais. Pessoal que Estamos vai chamando mais bem. chegando, vai aí mandando os convites, porque hoje a live, o negócio é tenso. Nós vamos falar sobre problemas, gente. Quem não tem Yes. problema, né? A gente faz e quem não tem inventa. Todos temos um Quem não tem, probleminha ou inventa. outro, né? A gente é tão criativo que a gente adora inventar problema. A gente não inventa solução na mesma medida que inventa problema, É né? verdade. E hoje eu vou ancorar a minha queridíssima unicórnio saltitante. Se vocês querem saber como é o unicórnio, gente, em forma de pessoa, é só olhar para Mai, tá? É a própria. Ai, nem sou. Eu Ai, como seria atormento você elas, coitadas. receber? Como seria você receber? E a Mai, então, é uma delícia de escutar a Mai, gente, para quem ainda nunca não escutou, enfim, vai escutar, é uma delícia. Eu tô aqui mega empolgada para saber como é que eu faço para não ter mais problema, para quando eu tiver problema sair dos meus problemas, né? E como seria se a vida não tivesse mais problemas? O que que mudaria? O que que seria de Acho diferente? que seria muito chato, né, se a gente não tivesse problema, porque quando a gente não tem, e isso eu já ouvi várias vezes e confesso a vocês que eu mesma já me peguei assim falando isso, que o que seria a nossa vida sem problema, né? Porque o Aham. problema ele nos diverte, o problema ele faz com que a gente tenha algo para reclamar, né? Porque assim, como seria uma vida perfeita? A gente precisa ter um probleminha. E aí eu passei o dia inteiro hoje, até mandei uma mensagem para pentelhar a Thay, porque eu não estava conseguindo fazer uma anotação do que eu ia falar. Né? E isso não é muito do meu perfil, assim, eu não gosto muito de programar assim, as coisas que eu vou falar, porque eu percebo que eu começo a ficar toda perdida, porque as coisas vêm na cabeça e eu tinha que ler aquilo que estava escrito e eu me perco toda. Eu pensei, tá bom, então vamos falar.
E aí eu tava preparando assim a minha cutis, né? Que a Diana disse que tá bonita. Eu tava preparando a minha cutis e pensei que uma boa forma de falar sobre problemas, e foi o motivo pelo qual também eu escolhi falar sobre isso no domingo, é porque domingo sempre foi o antecessor do problema, né? Que começa na Domingo é o dia da segunda. Bad. Domingo é o dia Domingo da é o dia Bad. de cortar os pulsos, né? E passar Sobe mal. a musiquinha do Fantástico, a Bad entra. E a gente começa assim a entrar em desespero. E aí Sim. eu penso que uma boa forma de falar para as pessoas sobre como superar isso, na verdade, começar a criar algumas coisas diferentes, é falar o que funcionou quando eu comecei a olhar o problema como uma forma diferente, porque talvez não funcione assim para você. Mas às vezes a gente precisa olhar as coisas de um outro jeito e talvez esse jeito de olhar possa te ajudar. Então, eu comecei a olhar o problema de uma forma diferente, porque eu sempre fui muito otimista, assim, eu sempre fui a tal da unicórnio, como diz a Thalia, eu sempre fui muito otimista. Mas o otimismo, ele também é uma forma bem engraçada de mascarar algumas coisas que a gente não quer olhar, né? E essa quarentena foi um negócio assim muito que mudou muito assim a forma como eu pensava sobre problemas, porque eu trabalho com estética, então trabalhar com estética à distância é uma coisa bem desafiadora, são coisas que a gente precisa criar, né? Não são métodos assim que existem hoje disponíveis com tanta facilidade. E aí eu me peguei assim, ué, como é que eu vou fazer esse negócio acontecer? Isso é um problema, né? Eu não vou ter recurso, eu não vou ter como pagar aluguel, e aí as coisas começaram a atingir essa coisa do problema. E aí, em dado momento, eu escutei em algum lugar alguém falar, e talvez tenha sido até numa live como essa aqui, e isso me chamou a atenção, que ok, o dinheiro ele não some do mundo, né? As coisas elas não somem do mundo, elas só mudam de lugar. E eu estava escolhendo ficar no lugar de quem estava sem o dinheiro e sem a possibilidade, quando eu poderia estar escolhendo estar num outro lugar. E aí eu vou fazer um parênteses para quem não assistiu a live de sexta sobre merecimento, escolha e possibilidade, vai lá e olha, porque você vai ver o que é escolher de verdade. E Ou não aí eu vai. ou não Permanece na vai. ignorância, que às vezes é melhor, viu? As gurias às vezes me mandam uns negócios e eu digo assim pra elas, gente, eu quero ficar ignorante nisso, obrigada. De nada, tchau. Eu escolho não saber, porque a gente Eu sabendo escolho tem não a saber. responsabilidade de mudar, né? E tá tudo E bem. aí, quando eu percebi que problema é um ponto de vista, as coisas começaram a se tornar um pouco mais fáceis. Eu vou explicar para vocês de um jeito diferente, porque eu gosto muito de didática, né? Então, eu tenho aqui um quadrinho, olha só, um quadrinho, e sabe aquela coisa assim, vou desenhar? Então, eu vou desenhar para vocês, ó. Tem um quadrinho, né? Aqui eu tenho uma fotinho, essa aqui, para quem não conhece, é Quanin, eu adoro ela. E atrás a gente tem o fundo do quadrinho, ok? Ponto de vista é o quê? Você tem um problema. Aí, esse negócio, você pode olhar desse ponto de vista, aonde você vai ver uma bela imagem de coelhinho. Ou você pode escolher olhar desse ponto de vista, onde você tem um fundo sem graça que não serve para nada. Mas é o mesmo problema, Até gente. serve. Até serve. Até serve, mas assim, não é bonito, né? Não é uma coisa que você vai querer ter lá na sua parede virada desse Qual é a jeito. utilidade desse problema? Gente, isso aqui é o ponto de vista, é onde você escolhe colocar a sua visão. E E não a sua energia? importa qual seja o problema que você vai escolher olhar agora. Então, assim, a Thay mesmo que me ensinou isso, né? Qual o problema que você tem hoje? Escolhe ele e a gente vai olhar para ele agora. Então, a primeira coisa que a gente pode levantar dentro da energia desse problema é que problema não é que ele não existe. Mas dependendo do ponto de vista que você escolhe olhar, ele vai ficar mais bonitinho ou mais feinho. Então, só depende de você. Porque se a gente olhar pelo ponto de vista de que ele é bonito e que a gente pode tirar alguma mensagem disso, fica muito mais simples. Agora, se você escolher olhar só isso aqui, meu bem, mas não pode, a gente pode arrebentar sua cabecinha no meio, tirar todo o cerebrinho de dentro e botar outro novo e você vai continuar tendo um big de um problema.
Essa é a Yes. primeira coisa que eu queria falar para você hoje. E aí eu vou perguntar para Thay uma coisa que fez assim total sentido e acho que foi muito importante ela ter falado isso. Ela disse assim: "Ah, vocês têm que perceber que problema é uma coisa assim, que problema você tem, que quer resolver e o que mais quer mesmo, Problema, Thay?" que problema você tem, sabe que tem e quer resolver. Isso mesmo. Isso é Yes. uma coisa E, fundamental. e quero fazer uma entrada aqui, um parênteses, posso entrar? Ai, me desatei a falar. Relaxa, meu bem. Esse é o momento para te ouvir. Eu tô mega empolgada te ouvindo. E assim, gente, o que que acontece? Problema é aprendido. Você não nasce com isso. Como o pensamento positivo é aprendido. Só que a gente tem muito mais. A gente aprende ou é muito mais valorizado, aparece muito mais o pensamento negativo, né? Então, quando você é criança, eu sempre gosto de voltar quando você é criança, né? Você sempre nas minhas lives você vai ver um caminhar histórico. A Quando raiz você é está sempre criança, lá, né? yes. Quando você é criança, você vai aprendendo que existem problemas em tudo que você faz. Eu tive uma conscientização muito forte essa semana e a Mai vem trabalhando muito essa questão comigo nas técnicas muito loucas que ela faz, em que o meu filho tá com quase 2 anos, ele tá super agitado, então ele sobe na cadeira, ele desce a cadeira, ele sobe na cama, você piscou, a criança tá em outro lugar, tarará. E eu comecei a dizer assim, para, Valentim, e comecei a dizer, meu Deus, esse piá tá um saci, meu Deus do céu, nanana. De repente me veio assim, cara, ele está sendo ele? O quanto que eu tô tornando isso um problema? E para quem esse problema? Porque eu não consigo controlar, administrar e conter a energia dele. Então você aprendeu a ser um problema, você aprendeu a ter um problema. Por isso que é tão difícil sair dele, né, Mai? Que vem lá da grota, da grota, da grota. Aí, assim, agora eu quero te devolver uma pergunta, né? Quando que você começou a perceber, Mai, na tua história de vida, que você criava problema? Ah, Tipo, daqui a tipo pouco o assim, problema aos vinha, 30 mas é uma dias. criação ainda. Yes, viu? Nem tudo está perdido. E é aquela coisa que a gente tem assim, é que como eu falei, eu sempre fui muito otimista, assim, de olhar as coisas, não, vai ter como fazer, isso dá certo e tal. Mas quando eu comecei realmente a ter essa consciência de que problema não era um problema, mas era uma mensagem, uma consciência, uma energia que estava ali, cara, eu não sei se faz 30 dias. E aí, quando bateu isso, assim, eu pensei, oh, uau, se todo mundo pudesse pensar assim, as coisas iam ser tão mais fáceis, cara, porque eu tô com 30 anos e há 30 anos eu tô, sabe, batendo a cabeça na parede por causa disso. E aí, quando eu falo para você que problema não é um problema e que problema não existe, é que talvez o ponto de vista que você pode ter sobre isso, ele pode ser mais leve, ele pode ser mais simples. Calma que eu também vou explicar, mas dessa vez não vou desenhar porque eu não tinha nenhum material didático sobre isso. Porque A gente perceba que tenta isso é mimetizar a muito recente. professora, mas não dá. Não dá, não rola. A prof é a Diana, não adianta. Mas olha só, vamos pensar assim, eu tenho um problema num relacionamento lá no meu trabalho, com uma colega de trabalho. Isso é a coisa mais comum que existe, né? Se você não tem, já Uhum. teve, e se não teve, meu bem, uma hora dessa você vai ter. Você vai Mas criar. você vai criar, calma, tá tudo certo. Mas o que é interessante quando a gente fala sobre o problema? E se você pudesse olhar o problema como um despertador? Um despertador que faz assim, ó, prim, olha que ali tem uma mensagem para você. E aí, quando isso começa a ficar mais verdadeiro, quando a gente começa a olhar o problema como uma consciência, né? Que consciência tem ali para mim? Fica muito mais simples. Um exemplo disso, por exemplo, essa questão do trabalho, eu sempre tive uma questão assim.
eu facilitava muito para as pessoas que trabalhavam comigo e acabava me sobrecarregando. E aí, claro, né, eu botava a culpa nos outros, porque os outros não me tratam bem, porque os outros não honram o meu trabalho, aquela coisa toda. E aí, em dado momento, quando eu percebi que esse problema estava me trazendo a consciência de que eu poderia me posicionar diferente, de que eu tinha que deixar claro para as pessoas aquilo, né? Traz a consciência de que você pode fazer uma mudança. E aí, teve assim um marco assim que foi essa questão de quando realmente eu olhei para as coisas como uma consciência, foi com relação ao dinheiro, porque o dinheiro ele é muito material, né? Ele é muito verdadeiro pra gente. E aí E quando Mai, deixa eu só te começou, cortar. claro, O que claro, que é uma consciência? Porque daqui a pouco a pessoa está aqui e ela está pensando assim, ah, não estar em coma, o que que é uma consciência? consciência, no meu ponto de vista, eu poderia assim dizer que é uma lucidez. É quando você clareia e ilumina algo que estava escuro para você. Isso é o meu ponto de vista, é como eu consigo perceber assim. E essa questão do dinheiro é uma coisa que ela é muito, ela faz a gente acordar, porque o dinheiro ele é muito rico, muito verdadeiro, né, na nossa realidade. Intenso e tudo. Intenso, forte e tá ali o tempo todo presente. E aí, quando eu comecei a me pegar, assim, não criando nada de dinheiro e ainda gastando aquele que eu tinha, eu comecei a dizer, ué, peraí, o que que tem aqui para mim? Que problema que eu tô criando aqui? E o que que eu posso olhar para esse problema e fazer uma coisa diferente com isso? E aí eu comecei a perceber que eu podia sim pegar esse problema, olhar ele de dois lados e escolher qual o lado que eu queria ficar. E aí eu digo assim, ó, quer saber? Eu vou escolher olhar para o lado que que tem pessoas sim que têm dinheiro, que tem pessoas sim que estão dispostas a cuidar do seu corpo, do seu rosto, que vão investir no meu trabalho. E cara, parece que assim, ó, puf, ele se dissolveu na hora. As coisas começaram a andar diferente. E aí talvez a gente às vezes desiste de olhar pelo ponto de vista do que é mais leve, porque nem sempre isso acontece tão instantaneamente assim. Talvez demore uma semana, duas, um mês, talvez um ano, depende do quanto você está enraizado nessas ideias. E aí eu também descobri na verdade eu descobri isso com a Diana, isso que é interessante a gente conversar com pessoas, a gente trocar ideias sobre as coisas que a gente pensa, que eu descobri com ela uma ferramenta que eu vou sugerir para quem pensar e perceber que é verdadeiro. Uhul! Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui, claro, não precisa ser esse, né? Esse aqui, por acaso, tem um cavalinho ali, ó. É o meu caderno de escolhas. Ou seja, fui lá no mercado, comprei um caderno, que é onde todas as manhãs eu escrevo. Eu escolho, né, as minhas escolhas do dia. E aí eu comecei a colocar ali. Eu escolho olhar o dinheiro de maneira fácil. Eu escolho criar possibilidades na pandemia. Eu escolho que os clientes me procurem dispostos a pagar pelo meu serviço. E comecei a escrever. E aí, no outro dia, eu escrevia outras coisas. No início, eu vou dizer para vocês, eu conseguia escrever três, quatro coisas. E agora, às vezes, eu escrevo uma página de coisas que eu escolho. E daqui a pouco você escrevia e ficava assim, ó, escrevi. Cadê? Já Cadê? chegou? Tipo, Uhum. tipo criança viajando, né? Já chegou? E agora? Tipo assim, eu Quanto vou tempo? Já parar, não chegou? funciona. Não funciona. Isso é muito importante, Mai, porque eu vejo assim que as coisas acontecem em ciclos. Eu vou Uhum. acessando as camadas, né? E eu vou tendo as consciências, os entendimentos, são ciclos. E verdade, dinheiro é um problema? Depende, né? Não, é. O que acontece? A gente adora usar o dinheiro como o problema e o salvador de tudo. Eu não faço isso porque eu não tenho dinheiro, eu não consigo aquilo porque eu não tenho dinheiro, é porque eu não tenho dinheiro. Então, assim, o dinheiro se encaixa para qualquer problema na tua vida É a e qualquer justificativa, né? solução. É a melhor justificativa. E isso é um processo de abuso com o dinheiro. Eu nunca vou esquecer um insight que eu tive quando eu parei e percebi assim: caraca, olha o quanto que eu abuso do dinheiro, o quanto que não respeito ele. Foi muito forte.
Não, dinheiro é sempre solução. Eu não concordo que dinheiro é sempre solução, porque isso cria um julgamento do dinheiro. Dinheiro é dinheiro. A solução está com você, se você vai usar o dinheiro para isso ou não. E o quanto também a questão de você começar a escolher que lado você quer vivenciar, porque assim, a gente vive, e você há de concordar comigo, né? Talvez não, mas acredito que sim. A gente vive dentro de um sistema de livre-arbítrio. Ou seja, se você escolhe ficar na M lá, sofrendo com o teu problema, você será honrado por isso. E ok, a vida e o universo, e aquela força que você acredita que existe, vai permitir que você passe por isso, porque ali existe algo que você se dispôs a aprender. E assim, aprender não significa você ficar sofrendo, entende? O problema ele não precisa trazer sofrimento. O problema ele traz uma consciência, algo que é uma situação que você não conseguiu resolver internamente e que de alguma forma você cria entrelaçamentos que vão fazer essa situação começar a se materializar na tua vida. E aí aquilo que você não consegue olhar para você aqui dentro, resolver aqui contigo, acaba jogando para fora. Um exemplo disso, por exemplo, na minha profissão eu trabalho com corporal, com facial, com embelezamento, com empoderamento. E eu percebo que quando eu estou atendendo, as pessoas começam a me trazer os seus problemas e eles são iguais aos meus. Então, se eu tô com uma questão lá no meu relacionamento pessoal, as pessoas começam a trazer. Ah, porque meu marido isso, porque meu marido aquilo. E aí eu começo sempre a olhar para isso assim, olha só, o que tá acontecendo aqui, né? O que eu posso aprender com isso que ela tá vivendo e que eu não preciso repetir. Que consciência esse problema está me trazendo? E se você parar realmente para olhar, você vai perceber que as pessoas que estão ao teu redor, elas condizem com o tal do problema que você está agarrado. Então, sabe, o meu pai, querido, me ensinou uma coisa assim, você é as 5 pessoas com quem você convive. Mas é por isso, porque quando você está ali agarrado numa coisa, meu querido, você vai atrair pessoas que criam mais dessa situação para que você olhe para ela e aprenda o que ela está querendo te mostrar. Que aí quando você tem a consciência do que o problema está te trazendo, você consegue soltar. E aí você passa de fase. Você é tipo assim, escola, né? Mesmo, bem escola, né? Você faz a prova, atinge a nota e passa. E aí, Yes. a Thay colocou lá no postzinho dela, foi uma coisa assim que eu até nem tinha me dado conta. Se você é viciado em problema. E aí eu queria te perguntar, Thay, da onde que saiu esse negócio, que da onde que as pessoas vão ser viciadas em problema, se problema é ruim? Yes. E o que, como eu falei, isso é uma coisa aprendida, né? E é muito louco isso, porque assim, Mai, eu eu sempre desconstruí, agora tá muito forte a desconstrução da psicologia, que é a minha primeira profissão. Minha primeira profissão é segurança no trabalho. Vamos respeitar a história aí. Mas que é a minha profissão atual e que eu venho desconstruindo ela cada vez mais. E o que acontece? Existe uma lei na psicologia que se chama psicologia positiva, em que você aprende a ser feliz, a ter bem-estar. Você usa ferramentas para você aprender isso, como a gente aprende no Access, né? A fazer perguntas, enunciar a declaradora, tal, tal, tal. E olha que louco isso. Lá na faculdade, quando eu estava apresentando meu TCC, os meus professores falaram que o meu trabalho estava muito ligado à psicologia positiva, mas em um tom de negativismo. Do tipo assim, essa psicologia positiva aí, ó, balela, besteira. Totalmente E eu, incongruente. sim. E eu fiquei assim, mas né, e tal. E hoje estudando a psicologia positiva, caracas, o que que acontece? Ela vem mostrar para você as coisas maravilhosas que você tem na vida. Ela vem te ensinar. Por exemplo, tem um exercício que eu acho incrível, que é o seguinte: para cada, é a razão losada, pesquisador brasileiro descobriu que para cada coisa negativa que você fala, pensa ou age, você tem que ter na mesma proporção 3 coisas positivas.
Isso é que traz bem-estar, isso é que motiva as pessoas e tal, tal, tal. Então, imagina só, a gente, em teoria, o quanto que a gente vive isso, desde lá da nossa infância. Então, a gente acabou se Muito bom. viciando. A gente acabou se viciando em olhar o errado, o errado, o errado, o cagado, tem que mudar, tem que melhorar, tem que mudar, tem que melhorar, tem que mudar, tem que melhorar. E não vive. E não vive. Aí, assim, geralmente, quando os meus clientes trazem, por exemplo, uma queixa em relação a alguém, eu pergunto assim, ok, qual que é o positivo disso? Qual que é o bacana disso? Ah, tarará, tarará, tarará. Às vezes não acham, às vezes assim, infinitamente menor. Então, esse é o vício no problema. É você olhar aquilo como o errado, como a falta, e tá sempre correndo atrás, tá sempre correndo atrás, tá sempre correndo atrás, justamente de três presentes para uma merdinha. E não o contrário. Faz sentido isso daí, mãe? Faz, faz. E tem uma outra questão importante também, que é assim, se eu não tiver problema, do que eu vou reclamar, Como é que eu vou viver do né? quê? Eu vou viver do que se, por exemplo, todo mundo tem um problema e só eu não vou ter um problema? Tá errado, não é? Porque desde o momento que a gente acorda de manhã, a gente já começa a se sincronizar com o que está acontecendo no mundo que a gente vive. E você ser totalmente feliz e sem problemas dentro de uma realidade que está caótica, que o mundo está despencando ao teu redor e que as pessoas que você ama estão com problemas de saúde, estão com problemas financeiros, é quase como um crime você não ter problemas. Ou você se considerar feliz. Porque a gente vai para o errado disso, onde a gente precisa fazer parte desse grupo, a gente precisa ser aceito por essas pessoas, então se a gente não tem um problema, a gente começa a criar um problema. E aí entra naquele espaço assim, eu acordo de manhã, né? Acordo de manhã, tá frio, eu reclamo que tá frio. Se eu acordo de manhã e tá chovendo, eu reclamo que tá chovendo. Tudo passa a ser o motivo de um problema. E aí a gente entra num outro espaço que é o quê? No momento que você começa a perceber que o problema não precisa ser ruim e que você não precisa se livrar dos teus problemas, porque talvez isso nem seja possível nessa realidade, as coisas começam a ficar mais leves. Você pode ter uma prateleira cheia de problema. Se você olhar para eles como uma fonte de consciência, tá tudo bem se você tiver inúmeros problemas. E tá tudo bem se você não conseguir resolver, porque às vezes não se requer que eles sejam resolvidos, eles só precisam de um tempo para estar ali. E a gente tem aquela coisa de que a gente tem que fazer um checklist, né? Esse problema, tchic, ok, não quero mais. Esse aqui, tchic, ok. Não, cara, às vezes ele só tem que estar ali. É uma prateleirinha e conforme você vai mudando sei lá, o rumo das tuas escolhas, automaticamente eles vão ficando para trás. E aí eu te pergunto assim, hoje eu tenho 30 anos. Se eu olhar para trás e pensar no meu problema quando eu tinha 15, eu vou olhar para isso e vou dar risada. É E ridículo. lá com os 15 era desesperador. Cara, eu achava que eu ia morrer se eu não resolvesse o problema de que o carinha lá não me respondeu minha mensagem. E aí, Yes. que tal se você pudesse olhar para isso agora também? Se daqui a 60 anos, 50 anos, 10 anos, o problema que você tem agora realmente é um problema que vai fazer você acabar com a tua vida. Esse é o lugar. É talvez você, ok, tá tudo certo. Ah, mas é que eu tô devendo mais. Gente, eu acho que no mundo hoje, meio que todo mundo tá devendo alguma coisa e tá tudo bem, né? Ah, É uma mas é que eu programação fui. dessa realidade. Tá tudo certo. Se você tá devendo, você vai pagando, um dia termina. Tá tudo bem. Sim. O que de pior pode acontecer? Eu fiz uma formação, agora eu vi a Fábio ali, eu fiz uma formação do Dale Carnegie há um tempo atrás, já há um bom tempo atrás, e aí ele tem um livro que é fantástico, ele diz assim, o que de pior pode acontecer se você não resolver o problema? Né? Você pode, assim, não conseguir olhar para o positivo disso, então, peraí, o que de pior pode acontecer se você não conseguir resolver esse problema? Às vezes não é tão pior assim, né? Eu tive uma cliente que outro dia estava entrando em surto psicótico, mas num surto, assim, eu não conseguia tirar ela daquele lugar. Porque Real ela, oficial.
total, assim. E ela tava num lugar, assim, de nunca ela tinha devido para ninguém. E ela emprestou o nome dela para uma conhecida comprar um celular. E essa conhecida não pagou o celular, tipo, sacaneou ela mesma, assim. E ela tava Ela em escolheu. desespero, com certeza. Ela escolheu uma consciência ali, né? E ela tava em desespero, assim. Eu disse, mas meu amor, que de pior pode acontecer? Ai, mas e meu Uhum. nome vai ser sujo, mas o que mais de pior pode acontecer? Né? Você vai continuar vivendo, você vai continuar respirando, a natureza vai continuar acontecendo e tá tudo bem. Então, o negócio é você não se afundar naquilo ali como se fosse uma piscina que você não consegue sair. A gente brinca nos nossos encontros que existe uma piscina de caca, né? E esse é o Yes. negócio, tá tudo certo, porque a caca aduba a terra onde você vai plantar. E eu acho que a grande sacada é você realmente olhar o problema como uma consciência. O que é que tá ali para você que você pode tirar um proveito disso? Né? Você pode utilizar o problema ao teu favor, manipular essa realidade e lembrar sempre que tem o ponto de vista, né? Olha pelo positivo também. Ah, cansei de olhar pelo positivo. Tá, olha pelo negativo. Tá tudo certo. Ninguém tá dizendo o que Olha você para as tem que fazer. possibilidades. Olha Exato. para as possibilidades. As negativas, as positivas, as neutras, as impossibilidades. Olha para tudo. Tudo aquilo que existe. E aí, da minha parte, assim, eu penso que a grande ferramenta que eu tenho utilizado para, assim, desligar os problemas é, primeiro, entender que eles não precisam ser ruins. Eles podem simplesmente existir ali por um período e depois eles mesmos se dissolvem. Eu tinha uma professora que dizia que se não foi solucionado, solucionado está. É Sejamos um práticas. um Eu tenho uma amiga que interessante diz, ponto de sejamos vista. práticos. Sejamos Se não práticas. está solucionado, solucionado tá. Deu? Exato. A segunda forma de você desligar os problemas da tua vida e que elas podem coexistir é você realmente olhar o ponto de vista e escolher o lado que você quer ficar. E é muito interessante porque quando você escolhe esse lado, você precisa ser firme também por um período. Talvez por 2 ou 3 dias as coisas continuem iguais. Mas o que importa é que você fez uma demanda e que as coisas já estão trabalhando para que o jogo vire. E aí, de repente, você recebe uma ligação, você vai e lembra de uma pessoa que pode ser uma contribuição para você, você realmente percebe que você pode pedir para alguém, sabe, te ajudar com alguma coisa. Aqui no grupo, nós somos em 4, a gente está sempre pedindo, assim, mas às vezes eu demoro 4 ou 5 dias para perceber que eu posso pedir ajuda para elas. E isso é muito verdadeiro, porque a gente também não quer estar o tempo todo pedindo, porque parece que a gente não tem força suficiente para passar as coisas Pedir. da gente sozinho, não é? E a Yes. terceira ferramenta que eu posso sugerir para você, e que você pode pôr em prática ou não, e assim, eu percebo que às vezes a gente não tem muito a perder, né? O máximo que pode acontecer é você resolver as coisas e realmente criar alguma coisa diferente para você. Se aquilo que você está fazendo, e Einstein já dizia isso, se o que você está fazendo não está funcionando, você precisa fazer diferente para ter um resultado diferente. Então, se aquilo que Yes. está acontecendo na tua vida está igual, tá diferente, né? Não dá para plantar chuchu e colher abobrinha, tem que fazer um negócio diferente. E aí, o caderno de escolhas. O caderno de escolhas foi, assim, na minha vida, algo que fez uma drástica transformação. E quando eu comecei a escolher mentalmente, foi uma posição. Quando eu comecei a colocar no papel, foi um negócio absurdo, assim, e muito rápido. E aí eu comecei a gostar, porque aí começou a funcionar, e eu comecei a escrever mais, a escolher mais. E eu tenho plena consciência hoje de que tudo que eu escolho se materializa. Porque isso é um músculo Uhum. que você vai fortalecendo. Tá, e o que você, dentro da tua experiência, assim, de trabalho, que também é muito interessante nessa área da psicologia, e principalmente na área de relacionamentos, né? Tem muita gente com Uhum. problema de relacionamento. Acho que não sou só eu que enfrento isso, né? O que Todos, você querida. sugere pra gente desligar dessa questão dos problemas? Então, quando você estava falando, me veio uma coisa muito louca que eu já percebi comigo mesma. Gente, a gente tem uma ferramenta que cada vez mais eu percebo o quanto ela é importante, que é as perguntas, né? Porque eu posso dizer assim, Mai, vamos todos nós. Eu quero que você, quem está assistindo isso daí, faça isso agora comigo, tá?
vamos lá, todos nós, fazer uma afirmação. Então, o que é uma afirmação? Eu coloco aquilo como um ponto de exclamação no final. É isso, tá dado, tá pronto. Ok? Então, vamos lá. Eu não tenho problemas e sou feliz. Vai lá, Mai. É só falar? Repete. Só falar. Eu não tenho problemas e sou feliz. Como é que isso te soou? Mentira. Né? Tipo, o teu cérebro ficou lá. Nossa, que engraçado. Querida, senta lá, Cláudia. Agora, se a gente transformar isso em uma afirmação ou em uma pergunta, né? Que é o que a formação é tão no normo técnico. Então vamos lá. Como eu posso sair dos problemas e ser feliz? É bem Repete aí, melhor. Mai. Como eu Repete posso aí pro teu sair corpo dos sentir. problemas e sou feliz. E ser feliz. Ó, e Ser sou feliz feliz. continuou firme. E eu diria até que se eu dissesse assim, eu tenho problemas e como posso ser feliz, fica até, Aham, sabe, até mais verdadeiro ainda. isso aí. Então, o que que muda, né? Uma afirmação, o teu cérebro não entende, porque ele diz assim: você está enganada, querida, eu vou te mostrar como. Uma pergunta faz o teu cérebro, ó, girar, né? E dizer assim, óbvio que a gente fala em energia e tudo isso, mas daqui a pouco, para tornar isso mais rápido, não. Mais assim, prático, é o teu cérebro. O teu cérebro começa assim, caraca, ela quer sair desse problema. Meu Deus, vamos achar isso aqui, né? E olha só que interessante, Mike, eu aprendi. As duas coisas. Eu fazia perguntas, eu tinha o meu caderno também de perguntas, e que eu colocava coisas que eu era grata, e tarará, tarará, tarará. E aquilo nunca vem da maneira que você acredita e nem no tempo que você acredita. Então hoje eu recebo a consciência, eu recebo do universo as respostas das perguntas que eu fiz há 6 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Não é linear, gente. Então prestem atenção, o universo está anotando tudo no caderninho dele. Se daqui a pouco, em algum momento, você falar assim: caraca, eu quero ter o melhor relacionamento, mais expansivo, mais contributivo, mais nutritivo, talvez não vai aparecer na semana que vem. Mas o universo fala: anotado. Assim E o que 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 eu você percebi? puder receber isso, eu vou te mandar. E daí isso que vem o receber. Tá, mas por que que eu não tô recebendo? Existe uma coisa chamada frequência. O que que é a frequência? É a soma do que eu penso com o que eu sinto. Então, eu penso, eu não tenho problema, não tenho problema, não tenho problema. Mas eu sinto desespero porque eu tô sem clientes, desespero porque meu marido é um banana, desespero porque minhas amigas são umas tonga, pra não dizer outra coisa. Isso Você é tá aí também direto? isso é incongruente. Então, quando eu alinho o que eu penso, o que eu sinto, sinto no sentido do que eu sei que é verdadeiro para mim, e não no sentido de sentimentos, o universo diz assim: agora ela está pronta para aquela resposta daquela pergunta, para aquela consciência, para aquele receber. Manda. Porque se ele mandar antes disso, vai se perder. E o universo, gente, ele é inteligente pra cacete. Então, a grande sacada é essa. Peça e receberás, peça e receberás. Ninguém disse peça e receberás dentro de 24 horas. Não é delivery. Não é self-service, É, o entendeu? negócio Pagou, é bem. receber. É no tempo que. E olha que louco, né? Você programa o teu receber. Como que você programa? Quando você alinha o que você pensa e o que você sente. E o Até quanto é lá, firme. louco, né, você falar isso, tá? Porque assim, ok, hoje né, nós estamos no finalzinho do mês de maio de 2020. E aí, assim, se você continuar fazendo o que você vem fazendo durante todo o processo, durante até aqui, o que você vai ter daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? Sobre os teus problemas, sobre a forma como você está encarando a vida, sobre a forma como você está criando a tua vida, tá?
Se você mudar algo, né? Se você passar a olhar as coisas através das perguntas, né? A gente pode até, assim, o que se requer para que eu crie uma vida diferente? O que se requer para que eu possa olhar para esse problema e perceber algo aqui? O que está acontecendo aqui? O que tem aqui para mim? Né? Porque aí você abre a possibilidade, você não precisa mentir para você que não existe um problema. Mas qual é o ponto de Uhum, vista que eu posso ter sobre esse problema? E aí você começa a uhum. perguntar, e aí de repente você vai tendo as respostas. Porque se você está simplesmente fixado que você já sabe o que vai ter que. Ok, livre-arbítrio será respeitado. Mas aí, se você muda um pouquinho, hoje, que vida você vai ter daqui a um mês? Se você mudar um pouquinho hoje, fazer alguma perguntinha, né? Que vida você vai ter daqui a um ano, daqui a 5 anos e daqui a 10 anos? Porque se não é self-service, uma hora se materializa. Porque é como a Thay falou, você pede, nunca vem como você pediu. Vem na medida que você pode lidar com isso. E vem na medida com que você está disposto a receber. Porque às vezes você pede 1 milhão, mas você não sabe o que fazer com 1 milhão. Ou, Uhum. né, você não sabe como lidar com tanta coisa assim, porque você nunca teve nada. Mas o que se requer para que você possa aprender a fazer isso? Então, a Vai te grande colocar em mais sacada. problema. Se eu tiver Exato, 1 milhão de reais, eu vou ter que dar para alguém, vou ser assaltada, vai te colocar em um monte de problema. O universo é muito inteligente dizer assim, vão não, achar pra que ti eu não, sou negão. arrogante, vão achar que isso, vão achar que aquilo. E... Então, perceba que Ah, a vida ela se desenha ao teu redor à medida que você está apto a receber o que você está pedindo. Então, tem duas uhum. coisas aí: o que você está pedindo e o que você está disposto a receber. Então, eu acho que a grande sacada de você desligar os teus problemas é você parar de tentar fazer de conta que eles não estão trazendo nada para você. Se você pudesse reconhecer que o problema é a maior, sei lá, o maior presente que você pode, né, receber. Porque no momento que você é desafiado a fazer algo diferente, a olhar diferente para a tua realidade, você tem a possibilidade de criar alguma coisa maior. Quando você tá ali no nada, sabe? Sempre igualzinho, você não sai do lugar, você não cria mais, e aí você passa uma vida toda no mesmo jeitinho, né? Levando a E que barriga tá assim com a tudo barriga. certo. Tá É, tudo e que certo tá tudo também. certo também. Quando eu recebo o meu cliente, Maia, eu digo pra ele, cara, você tem essa opção e essa opção. Qual que é certo e qual que é errado? Nenhuma das duas. Tá tudo certo. E tem É aquela que não faz você sofrer, né? no mínimo, né? Ou às vezes mais faz sofrer. Mas é um sofrimento que eu já conheço, é um sofrimento que eu sei lidar. Que isso é uma grande dica que eu quero dar. Uma grande dica, não, gente. Isso aqui eu cobro pra poder falar pra pessoa, né? Não vai Mas é ser bacana isso, personalizado. bacana. Isso aí, não vai ser personalizado. É assim, ó, quase que depende de cada pessoa, cada pessoa que chega no meu consultório é um universo. Eu estou chegando em um planeta novo. E eu tenho que saber como é que funciona esse planeta, as regras dele, tal, tal, tal. Mas é muito, muito, muito comum uma pessoa vir para o meu consultório com a queixa de um problema, que na verdade está mascarando uma outra situação que ela não quer olhar. Então, Uhum. quando eu digo para ela, o que que vai acontecer se eu tirar esse problema da tua vida? Entendeu? O que que vai acontecer se você ter dinheiro, né? Ou eu vou trazer uma outra consciência que eu acho que é mais fácil. Às vezes a pessoa chega lá pra mim assim, ai, meu trabalho não dá mais, que não sei o quê, que nananana. Ok. O que que vai acontecer na tua vida se tu tiver se tu resolver o teu trabalho? Se ele deixar de ser um problema? Eu vou ter mais tempo. E o que que vai acontecer se você tiver mais tempo? Eu vou ficar mais em casa. E o que que vai acontecer se você ficar mais em casa? Eu vou ficar com tempo com meu marido. E como é que é você ficar mais tempo com teu marido? Ah, então, sacou? E às vezes eu não tô Então, disposto a isso, né? uh. Então, assim, o meu problema no meu trabalho, eu dou um jeito. Uhum. Eu empurro com a barriga, eu vou lidando, amanhã é outro dia, eu vou torcer pro meu chefe morrer, sei lá. Agora, o meu problema no meu casamento, ai, vai apertar demais o caldo.
Então saiba, minha linda criança que está assistindo esse vídeo, dificilmente o problema que você acha que tem é o que você quer resolver. Porque se você resolver, você vai ter que olhar para uma outra coisa que você outra coisa. E aí, então, fica a outra pergunta que você pode fazer para você, né? Que problema você tem, quer Sabe que resolver, tem. né? Sabe que tem Exato. e quer resolver. Porque daí, Porque de assim, repente, problema nós temos um monte, né, Mai? Problema nós temos um monte. Aí a gente tá aqui falando dos problemas, a gente não tem problema. Querida! Amada! Quem você acha que eu sou na fila do pão? porque Quem vê assim, ó, assim, né, gente? quem vê esse batom vermelho não sabe do estômago que eu levo, né? Quem vê essa cutis ali, não sabe. Então, Exato. assim, problema todos nós temos. Saber que tem aquele problema é essa conscientização de que eu tô olhando para cá, mas no final das contas, o meu problema é esse que eu tô escondendo, né? E quero resolver, que é assim, tá, caralho, se eu não resolver isso, eu vou me arrastar, eu vou estar sempre levando uma vida de mentira. Aí você tá nesse, eu tenho, sei que tem, quero resolver. Se não, bebê, só tá seguindo o fluxo. Segue o fluxo. E de repente faz uma coisa que eu aprendi também nessa quarentena, que é, perdoe a palavra, o apertar o botão do foda-se. Porque às vezes apertar o botão do foda-se é a melhor coisa que você pode fazer. Você para de, sabe, ficar sofrendo com aquilo, você para de se importar com algo que você não está disposto a olhar agora, que você não está disposto a resolver agora, você bota na pastinha do olhar depois e você não fica preocupado com aquilo. Aperta o foda-se. Segue a vida. Agora, se você abriu a pastinha do agora quero olhar para isso, você também recebeu ferramentas que você pode utilizar. E se mesmo com essas ferramentas você ainda não se sente apto, né, a resolver os seus problemas ou de repente a olhar para eles com mais consciência, você também pode pegar e ir lá no canal do YouTube e olhar as outras lives que a gente fez sobre rejeição, sobre medo, sobre abandono, que muito provavelmente são a raiz de muitas coisas que você não está disposto a olhar agora. Mas se ainda assim nada disso for suficiente para Funciona. você, porque você não está se sentindo ainda empoderado para resolver isso aí, vai aí, chama eu, chama a Thay, chama as meninas, vai atrás de algo, mas não fica batendo a cabeça na parede, gente. Vai e faz um negócio acontecer, né? Você é a única pessoa capaz de mudar a tua vida. E você não pode mudar nada que está fora de você. Então não adianta botar a culpa no marido, a culpa na vizinha, no colega de trabalho. O negócio é tu, né? Resolve a tua vida, o que está incomodando no teu mundo, porque aí as pessoas em volta vão fazer as próprias escolhas delas. Porque Isso cada é um muito escolhe o que importante. escolhe, porque escolhe. Né, Mai? Porque a Mai estava falando antes. Ah, nós somos unicórnios mágicos que estamos aqui na Terra? Sim, mas estamos vivendo a vida como todo mundo. Estou cagada, Mai, me ajuda, faz uma holografia, faz uma benza, um benzimento, faz sei lá o quê. Acende uma vela, faz alguma coisa, né? A gente cai no buraco, né, Mai? A gente cai no buraco. Só que qual que é a diferença de alguém que tem consciência ou está trabalhando dentro da consciência com alguém que não tem? A gente cai no buraco e identifica ele. Diz, olha, cai no buraco, isso aqui eu conheço, eu sei onde é que sai. A pessoa que não tem essa consciência, ela cai no buraco, fica no buraco, enfeita o buraco, mora no buraco E reclama do buraco. e reclama no buraco. Então, por E isso que é tão talvez importante a gente uma pedir ajuda. e talvez uma analogia assim muito simples é, cara, a vida talvez seja uma estrada de pedra, sabe? Uma estrada de buraco de chão, assim. Aqui no Rio Grande do Sul, não sei como que chama aí nos lugares de Ai, vocês, a gente fala que é a estrada de chão, né? E aí, pegou assim, muita tem estrada de chão. lugarzinho. Tipo assim, tem lugarzinho que é plano, que é bacana de andar. Tem lugarzinho que tem mais pedra, tem lugarzinho que tem mais buraco, tem lugar que tem barranco. Então, assim, segue, não fica parado ali no lugar, sabe? Quanto mais você puder avançar e ficar de boa com isso, de repente você pode até dar uma olhadinha pro lado e ver que tem um campo, que tem um pôr do sol. E aí, mesmo com a buraqueira, você é capaz de ser feliz,
porque na real, acho que a grande sacada é você conseguir trazer a felicidade e a alegria para tua vida por maiores problemas que você tenha. E se O você que acha que também... tem? E que acha que tem, exatamente. Porque às vezes não tem, né? Às vezes Não. não tem. Quer ver? Quer ver o exemplo? Agora é domingo, dia 23, 19h49. Mas, que problema você tem neste exato momento? Sede. Entende? Não tem, não tem. Quando eu era mais jovem, assim, eu vim numa base muito kardecista. Fui batizada, fiz aquele negócio de crisma, catequese, nada contra, mas assim, não sei por que me botaram lá, se não seguiram, né? Mas enfim. Eu venho numa base kardecista, né? Chico Xavier muito forte. 10 minutos, vocês têm ainda. Não entendi. Não. E quando eu tava, às vezes, no auge da minha ansiedade, eu dizia assim, cara, se eu nunca vou morrer, eu era jovem. Eu era jovem, eu ainda sou, né? Só um pouquinho. Mas Eu eu tinha uns 15 anos. Eu dizia, cara, se eu nunca vou morrer, né? Se eu sou infinita, por que que eu tô tão atucanada por esse problema? Por que que eu tô sofrendo tanto? E aquilo dissipava a minha ansiedade. E, E gente, não é é uma ansiedade total. assim, é tipo. Entendeu? O Insta vai derrubar nós, mas a gente não tem medo de cair, não, colega. A gente A gente vira resolve tudo isso purpurina aí. quando cai, Anzo. Não, mas é sério. Então, eu vou lançar assim, então, o desafio para esse domingão e fechar essa live aí com chave de ouro, porque na minha percepção, esse domingo é o dia que começa a semana. Acho que para ti também, né, Thay? É o dia é o Yes. meu dia preferido, porque que eu planejo o que eu vou fazer, porque eu crio coisas, porque eu tomo chimarrão, porque eu durmo até mais tarde. Eu amo domingo. E adoro segunda-feira também. Porque eu E aí faço o grande. live. Porque eu faço live, porque eu fico linda, tomo banho, lavo o cabelo, é uma loucura. Não que eu não tome banho nos outros dias, né, gente? Aqui no domingo é aquela coisa mais ritualística, assim. Mas o desafio que eu lanço para vocês é, cara, se você é a imagem e semelhança lá do senhorzão lá do céu, né? Papai do céu. Se você não acredita em Deus, você deve acreditar no universo. Se você não acredita no universo, você acredita em algo, uma força maior. Se você não Na acredita em natureza. nada, eu nem sei por que você está assistindo isso. Então, passe a acreditar em alguma coisa, nem que seja em você. Mas se você acredita em algo maior, você com certeza também deve perceber que a gente não está aqui assim a passeio, né? A gente está aqui para criar alguma coisa realmente grandiosa. Você é um ser grandioso. Então, se você é um ser grandioso, que detém o poder que veio da própria criação do mundo, do universo, por que é que você está preocupado com a hora que abre a padaria, com o preço da gasolina? Entende? Não faz sentido nenhum você Com o perder tempo. Bolsonaro, com o É, cara, ou ir lá coronavírus. discutindo com as pessoas no Face, xingando as pessoas no grupo da família. Sai dessa. Vai ser o ser grandioso que você é. Que mudança você pode criar no mundo? O que você pode criar de diferente que não existe ainda? E como você pode pegar esse teu problema e fazer dele algo espetacularmente sensacional? Você pode fazer isso, só você pode. Então esse é o desafio. Você vai acordar amanhã e vai dizer assim, ok, é segunda-feira, o que que eu vou criar hoje? Né? Que problema que eu vou dissolver hoje? E o que que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou continuar vivendo, sofrendo e preso a coisas que não têm sentido para mim? Ou eu realmente vou olhar para a força que eu tenho, para a potência que eu tenho e vou criar algo diferente que pode mudar sim o mundo e se não o mundo dos outros, o meu mundo. Porque o que importa não é o dos outros, é o teu mundo, é o que está acontecendo aí dentro. Esse é o desafio que eu lanço para você. E fecho aqui a minha fala, Thay. Muita gratidão por ter você por aqui. Você foi admitida para ser a minha companheira. Ela passou por um processo seletivo, quase não foi admitida, porque ela andou se passando essa semana. Mas aí eu dei uma trégua para ela. É que eu e a Mai, a gente tá se conhecendo aí. Se ela me conhecesse mais cedo, ela saber que eu sou assim, entendeu? Eu sou amor e chinelada.
Chinelada de amor. Chineladas de amor. Gente, eu quero lançar um desafio aqui, uma ação, né? Eu acho que a gente tem que tirar dessa live entendimento, tudo, mas conhecimento sem ação é só conhecimento. Conhecimento com ação é tecnologia. Então vamos transformar essa live numa tecnologia, né? E eu quero que cada um de nós, eu vou fazer o meu, faça um story com uma foto sua ou sem foto, como você quiser. E dizendo assim, né? Vamos até colocar aqui, hashtag só por hoje sem problema. E Uau! daqui a pouco, você pode fazer isso todos os dias da semana. Marca a Escola das Emoções, a gente vai repostar. Marca eu e a Mai, enfim. Mas eu quero que você faça isso. E que você se conecte a essa energia. Só por hoje eu não vou ter problemas. Só por hoje sem problemas. E quando daqui a pouco você está no olho do furacão, olha para esse furacão e diz assim: caraca, isso aqui é uma consciência, ou melhor, isso aqui é um bebê. Eu vou chutar esse bebê? Eu vou afogar esse bebê? Eu vou chacoalhar esse bebê? Não, eu vou pegar esse bebê e eu vou acolher. E eu vou dizer assim: o que que tem aqui? O que que eu preciso fazer? É esse o momento de eu resolver? É esse o momento só de eu acolher? O que que eu vou fazer? Então, o meu desafio para a gente começar a criar essa energia diferente é: coloca uma fotinho, ou se você não quiser, mas faz um stories lá. Só por hoje, sem problemas. Hashtag só por hoje, sem problemas. E marca a Escola das Emoções, e marca quem você quiser, enfim. Mas marca a gente pra gente saber que você tá aí nessa vibe. Tá? E que presentes a vida pode te dar a partir disso? Perfeito. Então Gratidão, é minha isso, né, querida gente? unicórnio, gente. É uma doçura, é uma delícia ouvir a Mai falar. A gente poderia passar aqui a vida, inclusive, né? A gente E, poderia ficar 24 horas falando, gente, porque a gente não tem problema de falar. Então, e gente, eu obrigada a cada vou. um que esteve, né? Exato, obrigada. Compartilha, porque assim, ó, sempre tem gente que fala muito de problema, né? Compartilha essa live, porque pode ser o presente que a pessoa precisa nesse momento. Aí você pode também mandar um coraçãozinho ali para nós, você pode se conectar com a Escola das Emoções e Sentimentos para acompanhar a nossa programação. Amanhã tem live à noite, às 20h30. Por coincidência comigo de novo, então se você me amou, você pode assistir amanhã de novo, gente. Não chora, amanhã é segunda. E se não gostou da cara dela, vai lá porque tem coisa que tá te incomodando. Certeza. Exato, isso aí, isso aí. Galera, beijo grande, bom fim de noite para você e a gente realmente espera que a gente possa ter sido contribuição para você. E olha só, abre a cabeça, seja feliz.